Você provavelmente não tem problema em ficar jogando videogame ou ficar nas mídias sociais. Na verdade, eu acredito que você consegue fazer isso por 2 horas ou mais sem perder a concentração. Mas que tal estudar por meia hora? Isso parece muito difícil. E que tal trabalhar nos seus projetos paralelos por 1 hora? Também não soa muito atraente, né? Mesmo você sabendo que trabalhar nos seus projetos paralelos, se exercitar e estudar vai trazer benefícios para você no longo prazo, você ainda prefere ficar nas mídias sociais, assistir TV, jogar videogame e outras coisas que não te trazem benefício no curto prazo. Alguém pode falar que é óbvio por quê. Uma atividade é fácil e precisa pouco esforço e a outra atividade é difícil e precisa de mais esforço dedicado. Ela requer que você se aplique na atividade. Mas algumas pessoas parecem não ter problema em trabalhar nos seus projetos paralelos, estudar, se exercitar e fazer todas essas atividades. O que levanta a questão: por que algumas pessoas são mais motivadas a fazerem tarefas difíceis do que outras pessoas? Existe alguma maneira de tornar as tarefas difíceis mais fáceis? Para responder essa questão, precisamos analisar esse neurotransmissor cerebral, a dopamina. A dopamina é frequentemente considerada a molécula do prazer, mas não é exatamente isso que ela faz. A dopamina é o que nos faz desejar coisas, e é esse desejo que nos faz levantar e ir fazer essas coisas. Se você não tem certeza de quão poderosa é a dopamina, deixe-me apresentar algumas experiências que neurocientistas fizeram em ratos. Os pesquisadores implantaram neurotransmissores cerebrais nos ratos. Sempre que os ratos puxavam uma alavanca, os pesquisadores estimulavam o sistema de recompensa no cérebro desses ratos. O resultado foi que os ratos desenvolveram um desejo tão forte por ficar puxando aquela alavanca que faziam isso repetidamente por horas. Os ratos se recusavam a comer e até mesmo a dormir. Eles simplesmente ficavam puxando a alavanca repetidamente até a exaustão. Então o processo foi revertido. Os pesquisadores bloquearam então a liberação de dopamina no sistema de recompensa do cérebro do rato. Como resultado, os ratos se tornaram tão letárgicos que até mesmo levantar para beber água não valia o esforço. Eles não queriam comer, caminhar, eles simplesmente não ansiavam por nada. Você poderia até dizer que os ratos perderam completamente a vontade de viver. No entanto, se a comida fosse colocada diretamente na boca do rato, eles ainda não comiam, eles tinham fome, eles não tinham a motivação para ir atrás da comida. Você pensaria que a sede e a fome nos dá motivação para buscar comida e água, mas a dopamina tem um papel fundamental nessa situação. Esses casos com ratos podem ser casos extremos, mas você também pode ver efeitos semelhantes que a dopamina tem nos seres humanos e na nossa vida dia a dia. De fato, o cérebro desenvolve prioridades com base na quantidade de dopamina que ele espera receber. Se uma atividade libera pouca dopamina, você não terá muita motivação para fazer aquela atividade. Mas se uma atividade libera muita dopamina, você ficará motivado a fazer aquela atividade várias e várias vezes. Então, quais comportamentos liberam dopamina? Qualquer atividade que você antecipa que terá uma recompensa, essa atividade vai liberar dopamina. Mas se você souber que essas atividades não vão te trazer recompensas imediatas, essas atividades não vão liberar a dopamina. Por exemplo, antes de comer um alimento saboroso, o seu cérebro libera dopamina, porque ele antecipa que aquele alimento vai fazer você se sentir bem, mesmo que aquele alimento faça você se sentir pior. Isso porque o seu cérebro não se importa se a alta atividade de dopamina vai fazer se sentir mais. Ele apenas quer mais dopamina. Um exemplo estereotipado é o usuário de drogas. Ele sabe que aquilo não está fazendo bem para ele, mas a única coisa que ele quer é mais daquilo. Além de te drogar, a cocaína, a heroína e as outras drogas liberam uma quantidade absurda de dopamina. Então a única coisa que você quer é mais dela. Obviamente deve-se notar que tudo libera uma quantidade de dopamina, mas a maior quantidade de liberação de dopamina é quando você recebe uma recompensa aleatoriamente. Um exemplo é jogar nas máquinas caça-níqueis. Você pode até estar perdendo dinheiro, mas você espera pela recompensa maior.
mesmo que ela demore a chegar. Você simplesmente não sabe quando que vai acontecer. Na sociedade digital atual, estamos inundando nosso cérebro com quantidades extremamente altas de dopamina, mesmo nós não sabendo disso. Alguns exemplos de comportamentos que liberam uma quantidade enorme de dopamina estão navegar pelas redes sociais, jogar videogame, assistir pornografia online. Prevemos algum tipo de recompensa com cada uma dessas atividades. É por isso que estamos constantemente checando nosso telefone. Esperamos receber uma mensagem ou uma notificação. Eventualmente nós vamos receber essa notificação, essa mensagem. Estamos nos tornando como aqueles ratos, tentando obter uma nova dose de dopamina. E você está aí se perguntando: e daí? Isso não parece que está me prejudicando de alguma maneira. Mas você está enganado. O nosso corpo tem um sistema biológico chamado homeostase. Isso significa que o nosso corpo gosta de manter as condições físicas e químicas internas em nível equilibrado. Sempre que ocorre um desequilíbrio, o nosso corpo se adapta a esse desequilíbrio. Dando um exemplo, sempre que está muito frio, nós começamos a tremer para gerar calor e aquecer o nosso corpo. No entanto, quando está quente lá fora, nós começamos a suar para liberar esse calor. Mas a outra forma como a homeostase se manifesta, e ela é através da tolerância. Um bom exemplo é uma pessoa que raramente bebe, ela fica bêbada mais rápido. Agora, uma pessoa que bebe regularmente precisa de uma dose mais alta para atingir o mesmo nível de embriaguez. Ela desenvolveu tolerância ao álcool. Essencialmente, é preciso que ela beba mais álcool porque ela criou uma tolerância ao álcool. Ela ficou menos sensível àquela substância. E não é muito diferente que a dopamina. Seu corpo tenta manter a homeostase, então os receptores de dopaminas no cérebro se tornam menos sensíveis à dopamina, ou seja, ela tem uma tolerância a mais. Precisa de uma quantidade maior de dopamina para criar o mesmo sentimento de prazer. Essencialmente, seu cérebro se acostuma a ter alto nível de dopamina e esse se torna o seu novo normal. Assim, você desenvolve uma tolerância à dopamina. Isso pode ser um grande problema, porque as coisas que não te fornecem mais uma grande quantidade de dopamina não te interessam mais. Fica muito mais difícil você fazer elas. Elas parecem mais entediantes e menos divertidas, porque em comparação, elas não liberam tanta dopamina quanto as outras atividades. É por isso que as pessoas tendem a preferir jogar videogame e navegar na internet do que estudar ou trabalhar nos seus negócios paralelos. Os videogames fazem nós nos sentirmos bens e confortáveis porque liberam uma grande quantidade de dopamina. Infelizmente, ler livros ou trabalhar libera uma quantidade menor. Essa é uma questão porque viciados em drogas têm um momento muito difícil quando decidem parar com as drogas e voltar à vida normal. A tolerância de dopamina deles é tão alta que a vida normal não consegue igualar. Eles se tornam como os ratos do experimento anterior, que não tem mais motivação para fazer nada a não ser que libere uma grande quantidade de dopamina. E não são apenas os viciados em drogas. Pessoas viciadas em mídias sociais, videogames, pornografia online têm a mesma sensação quando decidem parar. Uma vez que a tolerância à dopamina fica muito alta, eles simplesmente não conseguem mais desfrutar das atividades normais. O que traz a pergunta: existe alguma coisa que eu posso fazer para evitar isso? A resposta é que você precisa realizar uma desintoxicação da dopamina. Até agora você já deve ter uma ideia o que é a desintoxicação da dopamina. O que você vai fazer é reservar um dia da semana onde você vai evitar todas as atividades que liberam alta dopamina, atividades altamente estimulantes. Você vai parar de inundar o seu cérebro com atividades que liberam muita dopamina, com atividades altamente estimulantes, e vai deixar com que os seus receptores se recuperem. Durante o dia inteiro você vai tentar se divertir o mínimo possível. Você não vai usar a internet ou qualquer outro meio de tecnologia, como telefone e TV. Você não poderá escutar músicas, assistir pornografia ou comer qualquer comida que não seja saudável. Basicamente, você excluirá todas as fontes de prazeres externos durante o seu dia. Você vai ficar com tédio? Acredite em mim, você vai ficar com muito tédio.
No entanto, você vai fazer o seguinte: sair para caminhar, refletir sobre a vida, meditar, anotar as suas ideias e planos de vida num papel. É num papel, não é em nenhum meio de tecnologia, como smartphone ou computador. Tudo isso parece ser bastante intenso, mas se você quer resultados radicais, você precisa tomar atitudes radicais. Agora você deve estar se perguntando: mas por que isso funciona? Você pode pensar dessa maneira: imagina que você come todas as refeições no melhor restaurante da sua cidade. Esse se torna o seu novo normal. Essa comida saborosa se torna o seu novo normal. Se alguém te oferecer uma tigela de arroz, você provavelmente rejeitaria. Simplesmente não teria um sabor tão bom quanto as suas refeições normais. Mas se você de repente se encontra em uma ilha deserta, aquela tigela de arroz já não parece mais tão ruim. É isso que a desintoxicação de dopamina faz. Ela tira todo o prazer que você recebe usualmente e torna as atividades que você não gosta tanto mais desejáveis. Simplificando, a desintoxicação de dopamina funciona porque você vai estar tão entediado que as atividades entediantes se tornam mais prazerosas. Agora, se você não quer tomar uma ação tão extrema e se abster de todo o prazer durante o dia, você pode fazer uma desintoxicação menor de dopamina. Você vai escolher um dia na semana onde você vai se abster de uma fonte completamente de alta liberação de dopamina, qualquer que seja esse comportamento. Talvez seja verificar seu telefone, jogar videogame, assistir pornografia, comer comidas não saudáveis. Escolha uma delas e nesse dia você vai ficar completamente sem essa atividade. Você ainda pode fazer outras coisas, mas aquela atividade escolhida vai ficar completamente fora do seu dia. Sim, você vai se sentir entediado, mas esse que é o ponto. Você deseja permitir que os seus receptores de dopamina se recuperem da dopamina altamente artificial que você inunda seu cérebro todo dia. E o tédio vai permitir que você faça outras coisas naquele dia, coisas que normalmente você adiaria, porque eles não liberam tanta dopamina. E porque você está entediado, vai ser mais fácil fazer elas. Claro, evitar a liberação de dopamina em um dia é bom, mas idealmente você deveria evitar elas completamente, ou pelo menos reduzir o máximo elas. Eu, por exemplo, excluí minhas redes sociais fazem praticamente 2 anos. Isso foi uma das melhores escolhas que eu tomei. Fiquei mais produtivo e consegui realizar outras atividades que até então eu postergava. Em vez disso, você deve conectar mais a liberação de dopamina com as atividades que vão te beneficiar no longo prazo. E as atividades que liberam uma grande quantidade de dopamina, você pode vincular elas como incentivo para fazer as atividades que liberam pouco. Em outras palavras, você pode usar as atividades de alta liberação de dopamina como uma recompensa por concluir os trabalhos difíceis. Por exemplo, você pode anotar as atividades de baixa liberação de dopamina, como ler um livro, limpar a casa e estudar, e depois de fazer essas atividades, você se recompensa com atividades de alta liberação de dopamina. Mas isso é no final do dia. O ponto-chave aqui é depois e no final do dia. Se você fizer qualquer atividade de alta dopamina antes, você não terá motivação para fazer essas atividades de baixa liberação de dopamina, porque você já gastou elas, você já liberou a sua reserva. Simplesmente você não vai se sentir motivado o suficiente. Então, comece pelas coisas difíceis. Só então você se permita a fazer as coisas que liberam muita dopamina. Se você não fez nenhuma atividade que libera muita dopamina, você pode estar entediado e pegar um livro e ler pode ser mais divertido. Para concluir esse vídeo, quero dizer que é possível sim você tornar as coisas mais difíceis mais fáceis. Mas quando o seu cérebro está recebendo tanta dopamina o tempo todo, você simplesmente não ficará tão animado a fazer as tarefas difíceis que não liberam tanto. É por isso que você pode limitar o uso do telefone e do computador, além dos comportamentos que têm alta liberação de dopamina. E posso te dizer, isso vale a pena. Então, se você tem problema de motivação, comece urgente uma desintoxicação de dopamina. Se afaste das atividades de alta liberação ou pelo menos use com menos frequência. E sempre
no final do dia e depois de ter realizado as tarefas difíceis. Somente então as atividades de baixa dopamina se tornarão emocionantes novamente e não serão um sofrimento para fazer as atividades difíceis. Todos nós somos viciados em dopamina em algum nível, e isso é bom. A dopamina é o que nos motiva a alcançarmos nossos objetivos e fazermos as nossas tarefas, mas depende de você aonde você vai querer gastar ela. Você vai conseguir ela de coisas que não te beneficiam ou vai conseguir ela trabalhando seus objetivos de longo prazo? A escolha é sua. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, dá o seu curtir. Toda semana eu vou estar trazendo um vídeo de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, gestão, liderança, vídeos que vão te fazer evoluir principalmente. Até mais, pessoal, e obrigado por assistir até aqui.